Então, pessoal, estou aqui de novo. Coloquei mais uma informação aqui, ó, rede A e rede B. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma olhada no conteúdo dos pacotes. E vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser analisar o conteúdo dos pacotes, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar esse envelopinho, vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui. E vou abrir o modo simulação. Abrir o modo simulação. E como você vê, o PC 0 ele já criou um pacote. Então, como a gente vai ver o conteúdo, então eu vou clicar em cima aqui e a gente tem uma visão aqui do pacote. Tem esse cabeçalhozinho aqui que a gente vai ver o que está escrito, vai interpretar aqui o que está escrito. At device, ou seja, eu estou analisando qual dispositivo? Eu estou analisando o PC 0, tá? Então está aqui PC 0.1, que é o final do IP, ponto 1. Ele criou um pacote partindo do source é a origem, tá? Partindo dele mesmo, e esse pacote tem o destino do PC1, esse cara aqui, que é o ponto 2, que é o final do IP dele. In layers quer dizer o que está entrando na interface, e out layers é o que está saindo da interface dele. Então ele criou o pacote e vai sair com esse pacote através da Fast Ethernet 0. Então vamos lá, ele começa na camada 3, ele tem o IP de origem, que é o IP dele, tá? Que é o 9268.1.1, e o IP de destino, que é o 9268.1.2. Protocolo ICMP, que é o ping, e o tipo de protocolo ICMP é o Echo Request, que é o tipo 8. Logo depois ele encapsula, depois a gente vai ver o conceito de encapsulamento, esse pacote IP dentro do quadro de Layer 2, porque dentro da rede LAN o que é importante é a camada de enlace. Quando você vai para outras redes, né, quando você faz o roteamento, o importante é a camada de rede, mas dentro de uma rede local, o importante é a camada de enlace. Na camada 2 ele faz um pacote com o endereço de origem, o endereço MAC de origem dele, o endereço MAC de origem, que é o MAC dele, esse 000A aqui, .41DD22.1D, e o MAC destino, que é o 00C CF92D45B. Eu não vou ficar falando isso daqui, tá? Só vou falar os 4 primeiros números. Então ele faz esse pacote e vamos ver o que acontece no próximo. E ele envia esse pacote para o hub. Enviou lá para o hub. Então tá aqui, ó, do PC 0 para o hub. Vamos ver o que o hub fez com esse pacote. Aqui, ó. O hub, vê que ele não interpretou nenhuma. Chegou um pacote aqui na camada na interface de entrada dele. Ele não entendeu nada das camadas, tá? A única coisa que ele fez foi pegar esse pacote da camada física, fazer uma cópia desse pacote e replicar esse pacote para as interfaces Fast Ethernet 1 e Fast Ethernet 2. Por isso que o hub é burro, ele não interpreta essas camadas aqui. Então tá aqui, ó, at device, ou seja, o dispositivo na que a gente está, source, qual o dispositivo que fez isso, origem que fez isso, e o destino, qual o dispositivo destino para onde esse pacote vai, tá? Beleza. Vamos fechar aqui, vamos dar o próximo passo. O hub vai pegar esse pacote e vai fazer o seguinte, vai fazer 2 cópias e vai enviar para todas as portas dele. No caso aqui tem 2 portas, então ele enviou um pacote para cá e outro para lá. Esse aqui foi descartado, por quê? O PC2 analisou o pacote e viu que esse pacote não é para ele, mas o PC1 recebeu o pacote. Vamos analisar primeiro o que aconteceu aqui. Vamos lá, no PC3 vai estar aqui. Vamos lá, do HB, que é o hub, para o PC3. Vamos ver o que aconteceu. E está lá, ó. Estamos no PC2. Esse pacote veio do PC0, correto? E ele foi para o PC1. Então chegou aqui esse pacote na interface dele de entrada. Entrou esse pacote aqui na interface dele. E ele viu lá na camada 2 que o MAC de origem é o 00A, que é esse camaradinho aqui que iniciou a comunicação, e o MAC destino dele é o 00C, que não é o MAC dele. Então o que ele fez? Ele descarta o pacote e não cria nenhuma resposta. Você vê aqui que na saída não há nada, ele não fez nada, ele não fez nenhuma resposta, ele descartou praticamente. E vamos ver o que aconteceu com o PC1 aqui. Como é que ele
interpretou esse pacote. Então está aqui. O PC1, por sua vez, agora a gente está no PC1, tá? At device PC1. Então ele recebeu o source do PC0 e com destino PC1, que é ele mesmo. Então entrou esse pacote aqui na interface dele, em layers, né? Esse pacote tem uma camada 3, que tem origem de IP 926811, e o destino e o IP origem 926812, que é ele mesmo, né? O ponto 2 aqui. E é o protocolo ICMP Message Type 8, ou seja, o request é um pedido de ping. Aí ele vai e analisa a outra camada, que é a camada 2. Então ele analisa o quadro de um MAC origem ao 00A, que é esse camaradinho aqui, esse é o MAC de origem dele, e com destino 00C, que inclusive é o MAC dele. Então ele fala, opa, esse pacote é para mim, então eu vou responder. Então ele vai responder, ele vai criar uma PDU de camada 3, que é o pacote. Então ele vai responder, ele vai colocar o IP de origem dele, que é 192.68.1.2, vai colocar o IP de destino, ele vai responder para o PC que enviou o pacote, que é 192.68.1.1. Vai colocar o protocolo, que é o ICMP, só que esse protocolo ele é do tipo 0, ou seja, um reply, ou seja, uma resposta. Essa PDU aqui, que é o pacote, vai ser encapsulado dentro desse aqui, ó, dentro dessa camada de enlace, que é o quadro. O quadro vai ser composto pelo o MAC de origem dele, que é o 00C, e o MAC destino 00A, que é o MAC desse camarada aqui. E ele vai enviar aqui pela Fast Ethernet 0. Beleza. Vamos lá. Ele joga esse pacote lá para o hub. A gente sabe que já viu como o hub enxerga o pacote, não vou abrir de novo, ok? A gente já sabe que ele ele não consegue ler as camadas, ele só replica o sinal elétrico e replica para as outras portas. Alguns administradores de rede, eles usam o hub entre uma rede e outra, porque o hub, além de replicar o sinal, ele também regenera o sinal. Então vamos lá. E o hub vai fazer o papel dele, que é copiar o pacote e enviar para todas as outras portas, menos pelaquela que ele recebeu o pacote. Então vai lá, pum, fez a mesma coisa, a gente já sabe. Esse camarada aqui, como não é para ele não vai responder, e esse camarada aqui, ele vai ler o pacote. Então o hub, tá? O hub vai enviar para o PC2 e o PC2 vai ler a informação da camada 2, tá? Tá aqui, ó, camada, o MAC de origem e o MAC de destino. Tá? Então o PC0 vai ler, ok, o pacote que está entrando aí na interface dele, camadas entrando em layers, tá? Em camadas saindo, out layers. Então ele vai ler o pacote, ok? Vai ler aqui. O IP de origem é 192.68.1.2, que é desse carinha aqui, e o destino 192.68.1.1, que é esse camaradinho aqui. O protocolo ICMP, a mensagem é o ICMP Type 0, ou seja, um reply. Ele vai também ler a camada 2, vai ver que o pacote é dele e vai efetuar a leitura. Então isso aí, a gente fez aí uma análise aí do conteúdo dos pacotes, ok? Uma outra característica do hub é que o hub ele não é seguro. Então eu vou colocar aqui, ó, hub não é seguro. Essa é uma outra característica do nosso amigo hub, que ele não é seguro. Por que o hub não é seguro? Como o hub ele replica um pacote para todos esses computadores aqui têm a capacidade de ler o pacote. Aí você vai falar assim, pô, mas quando o pacote não é direcionado a ele, ele descarta o pacote. Beleza, tá? Numa situação normal, o host faz isso sim, mas existe uma maneira de você ler qualquer pacote que chegar aqui, tá? Qualquer pacote que chegar no host, colocando a interface no que chamamos de modo promíscuo. Tá? Aqui, ó, modo, interface em modo promíscuo. Modo promíscuo. Ok? Então, se eu colocar um outro computador aqui nessa rede e habilitar o modo promíscuo na interface dele e usar um tipo de programa chamado sniffer, eu consigo ver os pacotes chegando na minha interface, e se esses pacotes
não forem encriptados, ou seja, estiverem trafegando em texto puro, o que a gente chama em raw, ou seja, cru, você consegue ler o que está escrito no pacote, tá? As informações, você junta depois os pacotes e você consegue ler o que está ali. Se estiver trafegando ali, por exemplo, um login de administrador, uma senha, você consegue ler normalmente. Hoje em dia é muito difícil, porque a maioria dos pacotes que trafegam na rede são encriptados. Então, se você vier aqui, espetar outro host aqui na rede, tá? O hub não é seguro, interface em modo promíscuo, né? Com, por exemplo, um sniffer, né? Vou botar aqui Wireshark, vamos supor, que é um sniffer muito usado na administração de redes. O sniffer não foi feito para ser usado de forma criminosa, tá? Mas ele tem essa capacidade. Ele é usado para a gente detectar problemas na rede, mas infelizmente pode também ser usado aí para atos não muito lícitos, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Se esse pacote aqui, vamos supor, se esse pacote aqui ele foi enviado para esse camarada aqui, vamos lá abrir aqui o simulado, e a interface desse host aqui tiver em modo promíscuo e rodando um sniffer tipo Wireshark, ele vai receber o pacote normalmente, né? Como você já sabe ali que o hub, olha lá, ele vai receber o pacote normalmente. Aqui ele está descartando, mas se ele estiver em modo promíscuo, ele vai receber normalmente. E você lá com o sniffer, tá? Você consegue ver o conteúdo do pacote, ok? O conteúdo das camadas. Você vai procurar pelo payload, depois a gente vai ver isso direitinho, tá? E no payload ali tem as informações que você vai poder ler, se ele tiver em texto puro. Aí você vai poder ler e vai poder ali buscar a informação que você está procurando. Então, o hub ele não é seguro. O que é mais difícil de acontecer com o switch. Se você espetar outro computador aqui, é mais difícil de acontecer. Apesar de que você pode colocar o switch, tá? Uma porta do switch, em modo mirroring, ou seja, modo espelho, tá? Ele vai espelhar todas as informações que estão sendo passadas aqui nessas outras portas aqui. Essa porta vai funcionar como se fosse um hub também. Tudo que entrar nessas portas vão ser espelhadas na outra porta. Mas aí você tem que ter o IP de gerência do switch ou acessar fisicamente o switch para mudar as configurações dele, né? Aí é mais difícil, né? Entendeu? Ou você pode colocar no meio dessas conexões aqui o que a gente chama de man in the middle, entendeu? Que no caso também é um man in the middle, tá? Mas aqui você vai colocar um hub aqui e esse hub ele vem para cá, tudo que foi enviado daqui vai ser espelhado para essa porta. Então você pode fazer isso aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Você pode fazer um man in the middle. Colocar o hub, cadê o hub? Oh, meu Deus, cadê o hub, gente? Aqui. Colocar o hub aqui, vamos supor. Colocar o hub aqui, ó. Fazendo um man in the middle. E aqui colocar um host. Um host aqui, ok? E aqui você tem que colocar o IP da rede, o IP válido dessa rede, correto? Que é o 192.168.2, vamos botar o 2.4, 192.168.2.4, ok? Olha aí. Então você fez isso aqui, é uma falha de segurança, né? Você pega o cabo do host aqui, tem várias formas de fazer man in the middle, tá? Então você pega aqui, coloca esse camarada, tira esse cabo aqui, liga no hub e do hub liga para o switch, vai colocar um IP da rede, né? Um IP válido na rede, vai colocar esse camarada aqui, a interface desse cara aqui em modo promíscuo e com o sniffer, e você vai ver aqui que você vai receber as informações que esse cara aqui começar a trafegar, quer ver? Vamos lá.
Vou pegar aqui. Então, vamos passar para esse aqui. Mod Simulation, Event List. Vamos passar para cá um pouquinho. Pan. Olha lá, tá vendo? O mesmo pacote que ele levou lá para o switch, ele levou para aquele cara lá também. Se aquele cara lá for um hacker, um especialista, ele vai colocar a interface em modo promíscuo e com o sniffer vai poder ler todos os pacotes ali que estão chegando na rede ali. Essa é uma forma, ok? Tem várias outras formas, mais complexas até. Então a gente viu que o switch é mais seguro, o hub não é tão seguro, não é seguro assim, tá? Você pode facilmente ali ver que você teve menos trabalho aqui, né? Aqui você só pegou um cabo, conectou e você botou em modo promíscuo, e no sniffer você conseguiu fazer esse processo. Aqui você tem que botar um cabo para pegar um hub, colocar aqui, colocar outro cabo e botar outro cabo da infraestrutura lá, e você, é claro, vai despertar mais curiosidade de quem está passando ou quem está vendo, né? Um outro detalhe que eu tenho que falar é que o hub ele transmite em half duplex. Half duplex. Sim, ele transmite em half duplex. Enquanto o hub ele transmite em half duplex, o switch ele transmite em full duplex. Opa, full duplex. Duplex. Ok? A rede do hub e a rede do switch transmitem bidirecionalmente, só que os hosts que estão aqui na rede do hub precisam esperar, tá, o canal ficar ocioso para poder transmitir. Já os hosts, já os hosts que estão no switch não precisam fazer essa espera, eles podem transmitir ao mesmo tempo. Então essa é a grande diferença aí entre half duplex e full duplex, ou seja, a rede do hub e a rede do switch. Então o último ponto que a gente vai ver agora é a colisão de pacotes. Então a gente vai pegar aqui, ó, um pacote daqui, coloca daqui para cá, e vai pegar outro pacote também, coloca daqui para cá, ok? A gente vai abrir o simulação aqui, o Event List, para poder controlar. Vamos ver aqui, ó, o que acontece, os pacotes colidindo. Os dois saem, olha lá, saíram, e o foguinho aqui, tá vendo o foguinho? Sinal que os pacotes colidiram, ok? Então os pacotes vão ser replicados, mas com problema, quer ver? Eles foram lá, ó. Você vê que os pacotes chegaram, eles colidiram, houve uma colisão dos sinais elétricos, tá? O pacote foi corrompido, tá? Os sinais foram mudados, é claro, quando um sinal bate com o outro, os sinais vão se anular, e vai levar ali o pacote corrompido lá para os outros hosts e eles, é claro, vão descartar. Então você viu aí a colisão de pacotes, aí a gente simulou. O que não acontece aqui no switch. Por exemplo, aqui, ó, vamos abrir de novo a simulação, Event List. Então vamos botar um pacotinho daqui para cá e o outro pacotinho daqui para cá, ou seja, esses dois vão se comunicar, correto? Vamos ver se vai acontecer a colisão. Tá, mandou os dois, olha lá, ó, os dois chegaram, tá? No hub já haveria colisão, né? E tranquilamente os dois receberam os pacotes, olha lá, ó, enviaram o ping, tudo direitinho, sem nenhuma colisão, ok? Tudo direitinho. Então essa é a diferença, né? Eu espero que tenha ajudado aí. Então, pessoal, agora a gente vai ver o conceito de encapsulamento. Encapsular nada mais é do que adicionar cabeçalhos com informações específicas de cada camada. Esses metadados, cabeçalhos, são chamados de overhead, sobrecarga, e os dados são chamados de payloads, a carga. Algumas camadas também adicionam um sufixo, que pode ter a função de verificação da integridade do pacote. Então, à medida que os dados, o payload, vai descendo até a camada física, ela vai recebendo cabeçalhos, tá? Então ela desce para a aplicação, ela recebe o cabeçalho da aplicação. Ela desce para a apresentação, vai ser adicionado mais um cabeçalho da apresentação.
ela desce mais um pouco, vai ser adicionado a esses cabeçalhos o cabeçalho da camada de seção e assim por diante, transporte, redes, enlace, ele vai formando lá essa sequência de cabeçalhos que são considerados os metadados, ou seja, são dados que são usados para controle da rede. Eles têm informações específicas, né, que fazem com que a rede funcione. Não são seus dados, mas são metadados, ou seja, são dados necessários para que a rede funcione. E quando ele chega lá no receptor, faz o caminho inverso. Ou seja, chegou no físico, retira-se os cabeçalhos, né, e no caso aí o sufixo, né, do físico, aí vai para a camada de enlace, a camada de enlace retira os cabeçalhos, lê, interpreta os seus cabeçalhos e os sufixos, tá, e depois passa o resto para a camada de rede. A camada de rede sabe que o primeiro cabeçalho lá é dela e passa o resto para a camada de transporte. A camada de transporte interpreta o seu cabeçalho, tira o cabeçalho e passa para a camada de seção. Da mesma forma, a camada de seção interpreta o cabeçalho dela, faz uma ação, né, de acordo, e passa o resto para a camada de apresentação e assim por diante, até chegar aos dados, que é o payload para o usuário lá em cima, ok? Isso aqui é o conceito de encapsulamento. Isso é chamado de overhead, né, porque são dados que não precisam ser trafegados, não são os seus dados, né, não são os dados do usuário, mas ele adiciona mais uns kbytezinhos, né, no pacote, mas esse overhead, essa sobrecarga é necessária para que a rede funcione. Bom, eu espero que tenha ajudado aí o pessoal a entender bastante coisa aí de como é a mecânica da rede. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.